Você sabia que existem muitos pacientes diabéticos em uso de insulina sem ter a menor necessidade de estar usando esse hormônio? Pois é, pessoal. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que tem a função de reduzir o nosso açúcar no sangue, ou seja, tirar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula para ele ser utilizado como fonte de energia. Acontece que uma pessoa diabética ela apresenta a glicemia alta, ou seja, a glicose, o açúcar no sangue está elevado. E a grande maioria dos médicos só pedem, nas avaliações gerais, a dosagem da glicemia de jejum. Alguns solicitam a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, mas dificilmente é solicitado a dosagem de insulina. Então, quando esse paciente vem com o exame com a glicemia muito alta, e o médico às vezes coloca lá um medicamento antiglicêmico, como por exemplo a metformina ou a glicazida, e quando esse paciente retorna alguns meses depois, essa glicemia, no lugar de ter melhorado, às vezes está mais alta ainda, aí ele inicia uma insulina. Acontece que muitas das vezes esse paciente ele não está precisando tomar insulina, porque ele já está com a insulina muito elevada. Tá? Esses pacientes, a grande maioria, apresenta resistência à ação da insulina. Então é uma questão de receptor, que não está fazendo com que a insulina haja, porque esses receptores estão insensíveis. Então, eu dar insulina para um paciente que já está com a insulina muito alta, é a mesma coisa de eu querer tratar um alcoólatra dando álcool para ele. Tá? Eu não vou ajudar em nada, muito pelo contrário. Eu estou prejudicando essa pessoa. A insulina ela é produzida através do pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, que inicialmente produz um peptídeo chamado pró-insulina. E essa pró-insulina ela é clivada em duas partes iguais, em peptídeo C e insulina. Então, quando o paciente está tomando insulina exógena, né, está aplicando lá as injeções de insulina diariamente, essa insulina dosada no sangue, obviamente, virá alterada, mas o peptídeo C não virá alterado. E ele é produzido exatamente em partes iguais ao que é produzido a insulina. Então, paciente diabético em uso de insulina deve solicitar ao seu médico que peça a dosagem do peptídeo C. Se esse peptídeo C vier maior do que 1 nanograma por ml, maior do que 1, isso quer dizer que seu pâncreas ainda está produzindo insulina. E esse paciente não tem necessidade de estar usando insulina exógena. E o médico poderá iniciar o desmame dessa insulina exógena. Se o peptídeo C vier menor do que 1, aí não. Aí nesse caso, isso indica já uma falência das células beta-pancreáticas que estão incapazes de produzir insulina e esse paciente sim deve continuar a usar a insulina exógena, tá? Mas tudo isso, pessoal, deve ser feito com a orientação de um médico que saiba lidar com esse problema. Espero ter ajudado a vocês com essas informações. Um grande abraço.